Ok. O título é esse aqui, que é alguma coisa ainda O universo, né? que são os limites espaciais e limites evolutivos. Uhum. Ele estava falando, né, que a gente consegue até conceber o limite espacial, mas perceber o universo como no seu aspecto evolutivo chega num ponto que começa a sair do nosso concebível. E aí estava trabalhando esse aspecto. Mas se o universo não para de se expandir, como é que você consegue fazer esse espacial? E ele vai chegar agora nesse ponto. Ele vai colocar que como ocorre um processo evolutivo, a, além da dimensão espacial vai ter após a dimensão espacial, né, a gente já viu, né, a dimensão espacial a gente chama desse gama, que tem a dimensão energia, que é a dimensão beta. Então, à medida que ele for expandindo, ele vai maturando e aí ele vai se transformar nessa dimensão, né, vai haver pelo próprio processo evolutivo, a transição de fase para essa dimensão beta, que é a energia. Ele vai, acho que nesse capítulo mesmo, vai terminar com essa parte. Que aí é bem esse ponto que você colocou. Aí depois fica mais fácil, né? Vai ficar mais fácil, quando vai, que aí vai entrar na energia, aí depois começa a entrar na parte do espírito, da ética, da sociedade, e termina com a arte, gente, acredita? Aí Aí nos você fala que finalzinhos, você tá simplificando, aí que você está complicando. Chegamos, pois, a esse fato. O limite de abertura do vórtice sideral não é encontrado tanto no plano físico quanto no ponto em que se toca. Não no sentido espacial, mas no sentido evolutivo. Um outro plano, onde o vórtice físico se inverte em um vórtice dinâmico de regresso. A espiral, como vimos no diagrama da figura 4 lá atrás, fecha-se, mas o retorno do vórtice sideral é de natureza dinâmica. A reabsorção centrípeta, que contrabalança a precedente expansão, ocorre em fase evolutiva diferente. O que retorna ao centro é a forma energia e não a forma matéria, da qual se tinha afastado. Isso aqui que ele coloca é uma coisa bem diferente, né? Que eu digo até inovadora, né? No sentido de que os modelos que a gente tem da física hoje, ela não abraça essa ideia tão grande assim, ela fica só naquele aspecto que o Bald chama de período em que ele vai, a forma da matéria está evoluindo. Então, a concepção hoje que a astrofísica tem é só essa concepção, só desse trecho, né? E a sua voz propõe, então, uma coisa que vai além desse trecho. Lembrando que esse trecho que ele relata aqui, na época que foi escrito, ele ainda estava sendo construído. Então, ele mostrou essa ideia e foi além, né? Então, é bastante audacioso mesmo nesse sentido. Em outros, as correntes siderais emanadas do núcleo gasoso são substituídas pelas correntes dinâmicas, que reconstituem aquele núcleo. Em outros termos, a matéria não pode ter um limite em direção espacial, pois esse poderia, com efeito, sempre superar, logicamente, mas apenas em direção evolutiva, ou seja, esse limite não pode ser situado em dado ponto do espaço, mas pode encontrar-se em qualquer ponto onde ocorra a transformação da matéria, em sua fase superior de evolução. É interessante isso, né? É igual você fazer a pergunta ao contrário, né? O que tinha antes do universo? Aonde estava localizado o universo antes da sua concepção, né? E a própria ideia de espaço-tempo não existia, né? Ela só vai existir no momento em que existe a matéria. E a partir do momento em que a matéria deixa de existir, o conceito de espaço muda completamente, né? Aí você não fala assim, o que vai ter além, então? Não tem nada além, porque não tem quem. Então,
não faz sentido mais a pergunta, né? Você só pode perguntar espaço se tem alguém habitando ali, né? Se tem alguma coisa ali, né? Se você imaginar um espaço sem nada, e sem espaço é a mesma coisa, não vai fazer diferença, né? Então, por isso que ele fala que você pode expandir logicamente, você pode expandir ad infinito, mas só que não vai ter nada para lá, né? Então, houve um processo, dá um nó na cabeça da gente, mas tudo bem, acho que faz parte do processo, né? E Paulo Brito, a Pérola colocou aqui um ponto, vou só situar ela. A Pérola, na sexta-feira, a gente está lendo um livro que se chama Grande Síntese. E foi um livro que foi uma pessoa chamada Pietro Baldi, que um ser que não quis se identificar, chamado Sua Voz, passou a partir dele. Então, ele é uma cosmovisão, né? Então, não é bem a física, porque ele começa da parte material e ele vai chegar no espírito. Então, tá uma parte ainda bem meio física, onde ele vai colocando os conceitos à base, mas ele vai chegar em toda uma cosmovisão de mundo, sabe? Então, só para situar assim, e a gente está indo, né, claro que ficam as dúvidas, mas vai pelo menos ampliando a nossa percepção de um universo e de cosmos. E eu queria só colocar um ponto sobre isso, é que a gente começar a ver a dinâmica universal como um processo evolutivo, pelo menos como está aqui, ele aparenta como algo mais próximo do que acontece na natureza, né? Porque a gente pode imaginar como assim, só a parte material dos corpos físicos se expandindo, mas podem começar a ficar falhas mesmo, né? Então o Paulo Brito até colocou aí que na ciência ela não tem essa concepção desse retorno como energia, né? Como um vórtice que vai retornando para depois ter novamente o seu novo processo de expansão. Mas a gente começar a ver tudo como uma dinâmica que seja evolutiva, né? Então não só espacial, mas está envolvendo espaço, está envolvendo energia, está envolvendo espírito, ela amplia o próprio processo e até do ponto de vista mesmo do cosmos, né? Ali não é só uma transformação material de expansão, mas também da substância, passando por todo um processo evolutivo que passa por processo de energia, e a gente vai entrar aí também na parte do espírito. Somente esses conceitos podem explicar-vos toda a complexa realidade do fenômeno. A condensação sideral é de natureza dinâmica. O vórtice que se abre em forma física fecha-se depois de uma transmutação que o torna invisível aos telescópios. Desaparece de vossos sentidos e prossegue em direção inversa, de uma forma que procurais em vão no plano físico. Muitos problemas de física e de astronomia vos parecem insolúveis, exatamente porque vos mantendes sempre no plano físico e não acompanhais os fenômenos onde eles, sob esse aspecto, se esvanecem. Não sabeis reencontrá-los enquanto renascem num aspecto diferente. Isso é interessante porque antes de 1900 também, você tinha o conceito de conservação da massa, que a matéria não podia sumir, né? E na virada do século de 1900, com as ideias de Einstein e Companhia Limitada, a matéria e a energia elas se transmutam uma na outra, né? Você pode fazer matérias, transformar em energia em matéria. E com isso você tem se abre completamente, não há mais conservação de energia e nem conservação de massa, há conservação da energia-massa. E você começa a expandir essas ideias. Logo depois dessas ideias do Baldi aí, você começou a ter coisas também que o universo está se expandindo de tal maneira que tem algo que sumiu, né? Ou a conservação da energia massa deixa de existir, ou tem algo, está transformando em algo que a gente não consegue perceber, né?
que hoje a gente chama de matéria escura e energia escura, por conta de a gente não saber, escura no sentido de ignorância, né? Matéria ignorada, energia ignorada, né? E cabe bem isso aí que ele está falando, né? Pode ser esse processo de transmutação, né? É muito interessante o quanto que a ciência ela é interessante, porque ela sabe o quanto que ela é ignorante, né? O negócio é que esses 5% que a gente acha que sabe, tem muitos que acham que isso explica tudo, né? E não explica, né? Ela mesma já sabe que não explica. E como é que você explica isso? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Sabe que as coisas de pirracento, né? Muito cientista tem essa percepção também. Essas considerações vos encaminham para a visão de conceitos ainda mais profundos, que vos fazem chegar até o limite do concebível. A essa altura, a ciência, que se tornará metafísica, transforma-se em mística visão, e expandindo-se num campo de completa abstração, presume não mais uma psicologia racional, mas uma psicologia de intuição. Falar-vos-ei agora do nascimento e da morte, do tempo, do nascimento e da morte do espaço, do aparecimento e desaparecimento, por evolução e involução, dessas diversas dimensões em vosso relativo. Como tudo que está no relativo tem um princípio e um fim, tudo tem que nascer e morrer. Esforçai-vos agora para superar esse relativo e para elevar vossa concepção ao infinito. É justamente isso que o Ismael tinha falado, né? Ele agora vai falar de uma coisa bem simples, né? Que é simplesmente o nascimento, vida e morte do tempo e do espaço. Bem simples, né? A quarta dimensão Você pode complicar, né? Bem que você falou que ia complicar, né? Você sabe que os físicos, eles são... os físicos aparentemente são arrogantes, achando que acham que sabe tudo, né? Mas é porque a gente chegou primeiro e pegamos os elementos mais simples da natureza, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons, são as coisas mais simples. Obedece às leis da física, né? Você põe um modelo matemático, ele obedece certinho, faz direitinho, né? Sem problema nenhum. Né? Aí depois chega a química, começa a misturar as coisas, a biologia introduz um elemento chamado vida, que avacalha tudo, né? E a psicologia vem com um negócio chamado mente, e a espiritualidade vem com outro negócio chamado espírito. Aí você quer dizer que vai simplificar? Vai complicar, porque a física, que é mais simples, já é meio difícil de entender. Imagina quando você começa a complicar. Imagina os sociólogos, então, que trabalham com uma diversidade de mentes humanas, né? E a sociologia espiritual ainda, é mais complicado ainda. Né? Imagine então, tudo junto e misturado. Então, quando o Ismael fala que vai simplificar daqui em diante, hein? É fascinante, né, gente? É fascinante. Então, o capítulo 34, nós estamos dentro do tempo ainda, vamos começar ele então. Inicio com vossa e bem recente teoria científica, a qual me ligo como um ponto de partida, a teoria da relatividade de Einstein. Presumo que a conheceis, assim como os conceitos sobre a quarta dimensão. Né? A teoria da relatividade, principalmente a relatividade geral, que foi de 1916, né? Então tinha 16 anos só de teoria da relatividade. Dizia o pessoal na época que poucas pessoas entendiam a teoria da relatividade. Né? Se dava para contar nos dedos quem entendia com profundidade aquilo ali. Né? Tanto que o Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, não pela teoria da relatividade. O pessoal ainda não entendia direito. Né? Então, aí ele fala assim, como vocês bem conheceis, eu não sei de quem ele está falando, mas tudo bem. Os critérios que adotasteis
para criar uma quarta dimensão do espaço, permanecendo no espaço, estão errados. A dimensão sucessiva terceira espacial não está no espaço. O quarto termo sucessivo aos 3 da unidade trina só pode encontrar-se na trindade sucessiva. Isso se dá em virtude da lei pela qual o universo é individualizado, por unidades tríplices e não quádruplas. Portanto, é absurdo o conceito da continuação do desenvolvimento tridimensional do espaço, que vai do ponto adimensional à linha, primeira dimensão, à superfície, segunda dimensão, e ao volume, terceira dimensão, em um hipervolume. Trata-se de um absurdo imaginoso, essa construção ideal de uma quadridimensão octatroide e dos outros poliedroides do hiperespaço. Aumentar um volume significa permanecer no volume, ainda que o multipliquemos por ele mesmo. Por isso não obtiveis resultados práticos até agora, nem mesmo pela representação hiperestereoscópica, nem pela conceptual. A pretensa geometria 4, 5, N dimensões que imaginais é uma extensão da análise algébrica, e não a geometria propriamente dita. Trata-se de uma pseudo-geometria, mera construção abstrata, com formas inimagináveis e inexprimíveis na realidade geométrica. Essa primeiro que a teoria da relatividade, a quarta dimensão não é espacial, é temporal, né? Está dentro de acordo com as ideias do próprio Baldi aqui, do próprio sua voz. Mas nessa época começou a surgir também as ideias de Kaluza Klein, né, o Ismael, e depois com a teoria das cordas, né, que é muito divulgada, aí, principalmente pela aquela série The Big Bang Theory, né, que o Sheldon, ele gosta de falar das teorias das cordas, né, ali ele imagina um universo de 10 dimensões espaciais, né, para tentar explicar. Até hoje, a teoria das cordas ainda não consegue explicar a natureza, né, ela é completamente ainda abstrata, não existe ainda experimentos que validam essa teoria, né? Então, por isso que a gente fala que a teoria das cordas não é uma teoria ainda científica, porque para ser uma teoria científica, ela tem que ser validada pela experimentação, pela observação. Então, por enquanto, é uma especulação. Que a sua voz está dizendo, não é por esse caminho aí, teríamos que ir por um outro caminho, né? E o pessoal está batendo cabeça nesse caminho aí e ainda não está chegando a nada, né? Mas isso é assim que a ciência trabalha mesmo. Tem gente que vai para uns caminhos, não bate nada, quando passa os séculos, você nem ouve falar desses caminhos que não chegou em nada, porque ela não vingou, né? Então, provavelmente, essa teoria das cordas, sua voz tendo razão, daqui a uns 200 anos, teve uma teoria lá atrás, mas não repercutiu, e caiu em desuso e caiu no esquecimento. Né? Eu queria só fazer um comentário nessa parte. Essa parte, ela, para mim, é um dos pontos, assim, que pode mudar completamente a concepção da ciência e adentrar a ciência no aspecto espiritual. Eu vou só colocar a ideia, porque ele trabalha com a questão da dimensão. Existe uma evolução dimensional. E aí vem a dimensão espacial, né? Então, a linha, depois vai para o plano, depois vai para um volume, então tem várias formas. E o que ele coloca aqui é que a próxima dimensão, além da espacial, seria a temporal, né? Como Paulo Brito colocou, como Einstein colocou. A quarta dimensão seria o tempo. E aí ele coloca que o universo ele segue por essas estruturas trinas. Então isso é uma hipótese. A ciência ela não tem nada disso, é uma hipótese, que ela segue por características trinas. Então o tempo, ele coloca que o tempo ele vai ser trino também. Então a primeira dimensão ela é linear, igual tem a linha espacial, tem a linha temporal, que ele vai colocar aqui que está ligado com a energia. E aí vai vir uma segunda dimensão temporal. Então não é uma dimensão espacial, uma segunda dimensão temporal. É quando esse princípio que estava linear, ele começa a se tornar como um plano. Então seria um tempo
numa estrutura de plano. Então, é quando, no tempo, é como se ele começa a aumentar a sua movimentação no tempo. Então, a gente vai ver ali que vai estar ligado com o surgimento de processos ligados à vida e à própria consciência, né? Ele vai colocar ali que vai ser a dimensão alfa. E aí vai ter uma terceira dimensão temporal, quando ela passa a ter uma estrutura temporal volumétrica. Então, ali vai estar ligado com o seu processo intuitivo. É quando o ser que, por maturação, a gente já está começando a ir nessa dimensão que é acima da alfa, né? A dimensão dessa visão volumétrica. E aí ele vai colocar que essa primeira dimensão temporal está ligado com muitos processos da energia, vai estar ligado até com processos, isso tem em outros livros, com processos do instinto. Essa segunda dimensão temporal já começam a vir processos da racionalidade, é quando o pensamento ele começa a circular em uma dimensão bidimensional. E a terceira, que seria essa ampla, onde a humanidade ela vai chegar, é uma visão volumétrica, muito além de qualquer concepção do raciocínio, que é bidimensional ainda. Então vai ser a dimensão acima ainda. Depois disso, está completamente além do nosso concebível. Existem dimensões acima dessa trino temporal, mas é além. Então, por isso que é muito comum aí os áudios, a Neuza até envia para a gente, às vezes, mensagens falando assim, né, que é cada vez mais a ida à quinta dimensão, né, então a quinta dimensão é aquela dimensão aonde está ligado com esses processos da vida, e que estamos, aos poucos, nos preparando para essa outra dimensão ainda. Então, só para fechar a ideia que eu queria colocar aqui, que o Paulo Brito colocou, que a teoria das cordas, quando o Einstein colocou a quarta dimensão temporal, né, pelo caminho do Kaluza-Klein e depois seguiu o caminho das cordas, eles saíram acrescentando muitas dimensões espaciais. E o que a sua voz coloca aqui é falar assim, olha, isso não é o caminho, né, acrescentem mais dimensões temporais, né, no caso seriam 3 dimensões temporais, e que vocês vão perceber que vão conseguir explicar vários fenômenos, né, então estaria seguindo no próprio caminho da lei. Então o que ele está mostrando aqui é um caminho diferente de como a ciência agora tem seguido para tentar entender o universo. Não adianta ficar colocando dimensões espaciais, coloquem dimensão temporal, e eu já procurei, eu não encontrei ainda propostas assim meio que desconhecidas que incluíssem, em vez do Kaluza-Klein que inclui dimensões espaciais, dimensões temporais, sabe? Pelo menos eu não encontrei. Agora, já que quem fala isso aqui é a voz, esse sistema trifásico que ele dá aqui não é a origem das trindades religiosas? Eu vejo assim, sabe? Eu vejo assim que a Trindade, eles, por um processo de intuição, de informações, eles trazem essa informação. A Trindade, ela é muito profunda ainda, acho que a gente já está pincelando, mas eu vejo assim, viu, Silvio? Porque partindo dessa ideia, né, se a gente da terceira não vai para a quarta, mas vai para outro, digamos assim, elemento trifásico, né? Seria 4, 5 e 6 fazendo parte do mesmo segmento como a primeira, segunda e terceira. Isso é um salto até para a gente tentar entender muito grande. E não é uma dimensão nova, são 3 dimensões novas interconectadas, interligadas, que funcionam, na verdade, como um espaço só. E isso é muito doido, porque se você pensar no espaço, quando você passa do bidimensional para o tridimensional, coisas desaparecem na bidimensão, porque ela vai para a terceira dimensão, e quando ela retorna quando essa dimensão Z vai para zero, e ela retorna para a superfície, né, aparecem coisas do nada.
Agora, imagina você pensar em dimensões extras do tempo. Viagens temporais, que para nós é inconcebível, passa a ser a coisa mais natural do mundo, né? Você ter percepções de tempos distintos, né? Então, por isso que é muito complicado alguém criar uma teoria com tempos extras, porque a gente não vive, a gente não consegue conceber, né? Para mim é complicado você falar que eu viajei no tempo, fui lá no futuro e voltei. Para mim isso não entra na cabeça. Essas percepções que algumas pessoas têm de ver o futuro, vislumbrar e acontecer exatamente daquele jeito, isso não entra na minha cabeça. Eu aceito porque você vê que são várias pessoas que relatam esse tipo de experimento, né? Então, você fala assim, isso é um fato. Só não sei explicar ainda, mas que é um fato, Ô, gente,